Se você está em busca da sua primeira vaga como programador, você provavelmente já reparou que a maioria das vagas de programação pede para você dominar o conceito de APIs RESTful. Mas o fato é que ninguém explica em detalhes o que é uma API RESTful e o que nós, como programadores, precisamos saber para conseguirmos desenvolver APIs RESTful. Então vem comigo que é exatamente isso que você vai aprender na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. A gente tem que diferenciar primeiro o conceito de REST e de RESTful. REST vai ser um monte de regras, alguns conceitos que você deve seguir durante o desenvolvimento da sua API. Quando você segue todos os conceitos do REST, a sua API se torna uma API RESTful. Então, o RESTful é muito simples de explicar. É basicamente uma API que segue todas as demandas e protocolos estabelecidos pelo REST. Aí que entra a questão. Caio, o que eu preciso estabelecer na minha API para ela ser uma API RESTful, então? Quais são os conceitos, os checklists que eu preciso marcar dentro do REST para que minha API seja RESTful? Então vamos lá. Quando nós falamos de APIs REST ou RESTful, não importa qual que é a linguagem, framework ou tecnologia que você esteja utilizando para a criação da sua API. O conceito de REST e RESTful são práticas que você deve seguir no desenvolvimento da sua API, que independentemente da linguagem, seja Python, Java, Node ou qualquer outra tecnologia, ela vai ser aplicado dentro desse conceito. Então aqui poderia ser com Django REST Framework, Django Ninja, Flask, FastAPI, Java, Node ou qualquer outra tecnologia. O que importa aqui são os conceitos. E vamos lá. Caio, quais são os conceitos que eu preciso seguir para minha API ser RESTful? O primeiro dele é o cliente-servidor. A comunicação de uma API REST, ela deve ser baseada na arquitetura cliente-servidor. Então é o seguinte, você vai ter um cliente, ou seja, quem implementa ali o JavaScript, por exemplo, quem acessa a sua API, que ele é o cliente, e a sua API é o servidor. E todas as requisições entre cliente e servidor devem ser feitas através do protocolo HTTP. Então, tanto o cliente e o servidor devem ser desenvolvidos de forma independente. Então, se você construiu algum tipo de API onde o cliente e o servidor não está 100% independente ou não está sob protocolo HTTP, significa que essa sua API não é uma API RESTful, ok? Então, para que sua API seja RESTful, ela deve seguir a arquitetura cliente-servidor. Tanto o cliente quanto o servidor devem ser escritos de forma independente e devem estar sob protocolo HTTP. Esse é o primeiro princípio que você deve seguir para criar sua API RESTful. O segundo ponto do checklist é o stateless. Significa que a sua aplicação não pode armazenar estado. Se a sua aplicação armazena status do cliente, significa que ela não é uma API RESTful, ela não segue todos os protocolos descritos pelo REST. E Caio, o que é uma aplicação não armazenar estados? Basicamente, você está proibido de utilizar sessions, por exemplo. Você não pode utilizar carrinhos de compra persistentes armazenados em sessions. Você não pode utilizar sessions como autenticação de usuários. Você vai ter que utilizar alguma outra técnica, como JWT, por exemplo. Então, você não pode armazenar nenhuma informação do cliente dentro da sua aplicação. Todas as requisições feitas pelo cliente devem ser independentes e devem enviar sempre todos os dados necessários para aquela requisição. Vou dar um exemplo muito legal. Normalmente, quando a gente está criando uma aplicação em Django que não é uma API, a gente trabalha com autenticação baseada em sessões. Ou seja, a gente faz uma autenticação, armazena que aquele usuário está dentro de uma sessão e o usuário ele não precisa mais, quando for acessar páginas protegidas do meu site, enviar um token ou enviar algum tipo de senha para o nosso servidor. Porque a gente já armazenou que aquele cliente está autenticado dentro da nossa aplicação. A gente armazenou um estado, a gente armazenou uma informação de um cliente. Isso não é RESTful. Então, se você quer construir a sua aplicação de forma RESTful, significa que a cada requisição, todas as requisições que o usuário for fazer para o seu back-end, ele precisará enviar todas as informações necessárias.
Então, se é uma rota protegida, ele terá que enviar o token JWT, por exemplo, para ele poder acessar os dados. Se ele não envia o token JWT, a gente não sabe que ele está autenticado e por isso aí ele não vai conseguir acessar aquele endpoint ou aquela rota protegida dentro da nossa aplicação, porque a gente não armazenou nenhum estado sobre ele e a gente, como servidor, não sabe que ele está autenticado. Para a gente saber, ele precisa enviar o token. Então, todas as requisições para uma API ser RESTful, ela precisa ser uma requisição completa, contendo todos os dados. O terceiro ponto é o cache. Você deve construir a sua aplicação web de forma com que você possa salvar dados em cache para melhorar a performance da sua aplicação. Então, se você tem algum tipo de conteúdo ali que ele não é atualizado com muita frequência, ele sempre se repete ali de tempos em tempos, alguns dos valores ali, então ele muda uma vez por dia, alguma coisa do tipo, e é um dado que é custoso buscar no banco de dados, exige um pouco de tempo, um pouco de processamento, a sua aplicação deve ser desenvolvida de forma na qual você possa cachear esses valores para melhorar a performance e o usuário conseguir acessar a sua API de uma forma muito mais fácil. Certo? O quarto ponto é o desenvolvimento em camadas. Então, o seu servidor, o seu back-end, ele deve ser desacoplado em camadas. Então, você tem que ter ali dentro um proxy, um firewall para filtrar as requisições, um load balancer para você gerenciar a carga ali da sua aplicação entre servidores e não sobrecarregar nenhum deles. Você vai ter o seu servidor de cache, o seu servidor de aplicação, seu servidor de banco de dados. Então, tudo dentro da sua aplicação, para ela ser considerada RESTful, ela vai ser desenvolvida em camadas. E essas camadas citadas aqui, como firewall, proxy, load balancer, camada de cache, são todas camadas muito importantes e você deve se preocupar na hora de desenvolver a sua aplicação RESTful, tá? Esse daqui não é um vídeo necessariamente muito técnico, mostrando código, mostrando como desenvolver. Então, se você não sabe o que são alguns desses termos, não se preocupa, tá? Como load balancer, servidor de cache, etc. O importante aqui que você entenda nesse ponto é que a sua aplicação, para ser RESTful, precisa ser construída em camadas. Caio, quais são essas camadas? A gente estuda ao longo do tempo, a gente já fez vários vídeos sobre isso também, e dentro da Python Full, que é o nosso curso completo de Python e Django com mais de 630 aulas e certificado pelo MEC, a gente explica sobre todas essas camadas ali dentro do curso. Infelizmente, nesse exato momento, as vagas estão fechadas, mas se você tem interesse em conquistar sua primeira vaga como programador e ser capaz de desenvolver qualquer aplicação web utilizando Python e Django, eu recomendo que você entre para nossa lista de espera para que você seja avisado assim que a próxima turma for aberta, ok? E vamos voltar agora para o nosso último checklist para a criação das nossas RESTful APIs, que é os verbos HTTP. Você deve utilizar os verbos que o HTTP te fornece de forma correta. O que eu vejo muita gente fazendo, para quem é iniciante, é o seguinte: a pessoa precisa criar uma URL que vai criar usuários no banco de dados. Ela vai lá e cria uma URL, seusite.com.br/criar usuários, e essa URL aqui vai ser um post. Então ela criou um post aqui para criar usuários. Aí essa pessoa ela precisa agora listar todos os usuários. Aí ela faz um post aqui para uma outra URL que é listar usuários. Se a pessoa estiver fazendo isso, a API dela não é uma API RESTful, porque ela não está utilizando os verbos HTTPs de forma correta. Por quê? O post ele é utilizado para a criação de dados no nosso banco de dados e está certo utilizar ele para a criação de usuários. Mas o que não está correto é utilizar o post para listar os usuários, já que o correto aqui seria utilizar um get, que é o verbo HTTP correto quando você quer buscar informações dentro do seu back-end, dentro do seu servidor. E aqui a gente nem precisaria criar endpoints diferentes. O endpoint /usuários na forma post, ele cria um novo usuário, e o endpoint /usuários com o verbo get, ele lista os usuários que nós temos ali dentro. Então você não precisa diferenciar isso na URL e você deve utilizar os verbos corretos do HTTP para você ter a sua API RESTful. Se você seguir todos esses padrões aqui,
Existem outros, mas que não são tão cobrados para uma API ser considerada RESTful, tal, que você vai encontrar na maioria das vezes, na maioria das vagas que você for procurar, vão ser esses 5 checklists do REST para que sua API seja uma API RESTful, tá? Então, resumindo agora, o que é uma API RESTful? É quando a sua API atende todos esses requisitos que eu acabei de falar. Se sua API ela é o cliente e servidor, ela está sob protocolo HTTP, servidor e cliente foram desenvolvidos de forma independente, ela não armazena estado, ou seja, você não está armazenando carrinho de compras em sessões, você não está armazenando que um determinado usuário está logado ou não através de sessões de usuários, sua aplicação foi desenvolvida de forma com que você possa cachear dados ali dentro para melhorar a performance. Ela também foi construída sob camadas e você está utilizando os verbos de forma correta e você está utilizando os verbos HTTP de forma correta, então a sua API que você construiu é uma API RESTful, certo, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês, espero que tenha conseguido dar uma clareada nessa dúvida que muita gente mesmo me pergunta, Caio, o que de fato é uma API RESTful? Porque eu já aprendi a construir APIs, seja com Django Ninja, Django REST Framework, Flask, Fast API, etc., mas eu não sei se minha API é RESTful. Então agora tem um checklist para todas as vezes que você construir a sua API. Se você tiver na dúvida se ela é REST ou não, se ela é RESTful ou não, você pode vir aqui dar uma olhada nesse vídeo e descobrir. Certo, galera? Mais uma vez agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.